O que eu lembro, e até hoje eu me sinto muito maravilhada, feliz, é quando Deus mandou um poder do céu na igreja, tão grande, que a pessoa que entrava na igreja, que nunca tinha vindo e era duro de coração, entrava na igreja, Jesus amolecia o coração dele na hora, ou dela, e a pessoa se convertia no mesmo dia, chorava. Tinha pessoas que eram até batizadas no Espírito Santo sem nem entender, e não queriam sair da igreja. Para tirar essas pessoas da igreja, o porteiro sofria, porque ele tinha que trabalhar, e as pessoas iam até ali perto do posto Flora, depois voltavam para a igreja. Abre a porta. Não, mas a gente tem que trabalhar, vocês têm que trabalhar. O povo queria dormir na igreja, ficar a noite inteira na igreja orando, cantando, de tanta alegria. Os corredores ficavam dos lados assim, ó, encostados na parede, porque a galeria cheia. A igreja foi um tempo que eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi muito bom. Isso marcou a história da Igreja Assembleia de Deus. E a igreja só cresceu. Dia de festa, Jesus batizava muito com o Espírito Santo. E isso é que faz a igreja crescer, porque tem aquele hino, aquele fervor do Espírito, né? E as pessoas se sentem confortáveis com aquela alegria do céu, né? E vinha os crentes assim, naquele barracão, ficava 15 dias. Vinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, ficava às vezes 100 pessoas, menos, mais, e lá o poder de Deus caía. Lá era batizado com o Espírito Santo, lá eles cantavam, lá eles faziam comideira, tinha cama para todo mundo, era coisa muito linda, e o barracão era nosso. Naquele tempo era caminhão daqueles caminhão paravam na rua, descendo assim em frente à igreja, então, ia da igreja até lá na Baixada, lá, essa fila de caminhão que tinha chegado de lá, parecia que havia uma disputa para ver quem que trazia mais gente para a igreja. Então, todo mundo cantando, os outros pessoal da igreja, da rua, o pessoal que não é crente, muita gente acompanhava e ia atrás deles para ir lá na igreja, né? Era uma coisa muito interessante isso, né? Os que vinham de lá também vinham todo mundo cantando. Então, isso motivou muita gente a ir para a igreja. E nós vinha de lá, de Bela Vista, de tudo quanto é lugar que nós ia, nós vinha cantando hino, cantando muito hino. Aquilo parece que ficava suando no ar. Coisa mais linda do mundo, que nunca saiu da minha mente. E aquilo suava, aquilo sumia no ar, mas aquele povo não pensava em nada, só pensava em coisa mais linda do mundo. Nunca mais, eu acho que passa um tempo daquele. Coisa mais linda do mundo, que nunca saiu da minha mente. E Jesus vai descansar, pomba que cansada, foi na alca repousar, a minha alma fadigada, em Jesus vai descansar. Minha avó contava pra gente que um domingo meu avô, Paulo do Muxi, veio aqui de Porã. Então meu avô estava aqui de Porã e não era esse templo que está construindo aí, é aquele de madeira que parece aquela outra foto lá. E meu avô estava passando em frente a esse templo, né? E lá da rua, uma coincidência, lá da rua ele ouvia uma pessoa falar para ele, gritando para ele assim: Ei, seu Paulo, Jesus está te chamando. E a pessoa insistia lá dentro da igreja falando para ele, mas ele pensou bem assim: eu não conheço ninguém aqui nessa igreja, como que alguém está chamando eu pelo meu nome, né? Mas essa pessoa falava em russo, não falava em português, falava em russo, a língua do meu avô, certinho. Meu avô entendia certinho o que ele falava em russo. Meu avô atravessou a rua e foi lá na porta da igreja para ver o que está acontecendo, né? Chegou lá um homem de cor, né? Estava orando e ele falava em línguas e falava o meu avô, sem saber que meu avô estava passando do lado da rua. Né? Mas o irmão Zé Elias era uma pessoa que ele não tinha disso a agradar para
para ter agrado com ele, para fazer as coisinhas errado, e ele ia aparpar, que não aparpava, não. Não, o Zé Elias era assim, sim, não, não. E ele era sério, mas ele falava na igreja que ele era daquele jeito, mas o coração dele era um coração de ouro. Um pastor muito abençoado foi. Tinha medo da doutrina, e quem quisesse ser. Ele falava, se tiver de ser 10 pessoas na igreja, ser bem fiel e ter 50 e não ser fiel, então que tem os 10 e anda direito. Naquele tempo os homens gostavam de usar terno e as mulheres sempre de vestido. Na época não tinha calça comprida, era só vestido, cabelos longos. De manhã, chamada escola dominical, é quando se lê, se estuda a Bíblia. E à noite, não muito tarde da noite, né, mas logo ao anoitecer, havia o culto, compraram um lampião, daqueles de querosene, né, e iluminava ali. Aliás, para ir, cada um leva o lampiãozinho, né, aqueles pequenos. Pelo que eu sei, morava vários imigrantes, trabalhou no aspecto do café por um tempo, foi um projeto de cooperação, né? Um parente lá, o Radião, cedeu o espaço, o território, cortou o café, o meu avô resolveu dar o material, as tábuas do que precisava, e o pessoal se juntaram para construir uma igreja em que eles pudessem cultivar a fé ali de forma coletiva. Como eles já conheciam o Evangelho, viram a necessidade de ter uma igreja. Então reuniram, juntamente ali com o Frederico Lukarevski, instalaram então a margem hoje da PR-090, ali saída para Sertanópolis, a igreja. Mas foi instalada ali uma igreja que o senhor Lukarevski doou as tábuas e eles em mutirão, uma vez instalada essa igreja, né, juntamente ali naquela colônia, né, alguns subentendem que seria a Batista Independente, que os meus avós, quando vieram da Rússia, na verdade eles eram batista, né, mas com o êxito rural já na ocasião, né, então muitos se mudaram da região. E por ocasião o meu avô veio aqui para a cidade de Jataizinho, juntamente com o senhor Frederico Lukarevski, e por ocasião também compraram terras vizinhas. Então o senhor Frederico tinha uma chácara e o meu avô veio adquirir ali um sítio, 5 alqueires. Então vieram para Jataizinho. E com o passar do tempo, como lá naquela colônia já não tinha mais frequentadores da igreja, o senhor Frederico, por ter doado aquela igreja feita em mutirão, ele achou por bem tirá-la de lá e trazer para Jataizinho, onde leva o nome dele, Vila Frederico. Aí foi instalada então essa igreja lá da Concórdia, aqui para Jataizinho, nas terras do senhor Frederico. Meu cunhado sempre disse que eu via ele dizer, eu di uma igreja para Jataizinho, né? Ele contava uma história de que ele ajudou essa igreja lá na Concórdia e depois, quando desativou o trabalho, cada um veio para a cidade, e ele também veio para a cidade, e a igreja ficou ali quase sem uso, ele foi lá, pegou a igreja e trouxe para Jataizinho. Então ele fez um transplante, né? Replantou a igreja na cidade de Jataizinho, que serviu por muitos anos, e ainda hoje no mesmo espaço tem uma outra igreja. Lá era Assembleia, ficou por um tempo e ele colocou o nome, se tornou Batista Independente.
Daí depois Batista Independente se tornou Assembleia de novo, aqui, e hoje é Congregação Cristã. Então o mesmo espaço mudou assim de maneiras de culto. E o velho Frederico conseguiu. Trouxe uma igreja lá da Concórdia, trouxe aqui para o bairro, abriu as portas, colocou gente para ajudar e a igreja preservou, né? O mesmo espaço, a capela lá da Concórdia, ela até hoje está aqui de certa forma, está com outra roupagem, mas ela permanece trazendo um pouco da Concórdia, um pouco de Biporã, aqui junto com a Vila Lucareves. Essa região da Água da Concórdia, isso aqui é uma coisa de, sabe, paixão, porque foi aqui que a gente começou a vida. Então aqui nós paramos pouco tempo, mas foi o tempo que Deus nos deu para conhecer a vida aqui. As famílias que frequentavam mais a Assembleia de Deus era a família Greco, Volkov, Dudushi, Krinchev. A igreja Assembleia de Deus era comandada, ela era dirigida, né? Porque era filial aqui, vamos dizer, era uma congregação. Então, Ibiporã era a sede, né? Era da família Krinchev, o nome verdadeiro não sei. Irmão do seu Estevão Krinchev, do Pedro Krinchev, que era um tio da Ruth Krinchev. A Assembleia de Deus aqui em Biporã, ela foi organizada em 15 de agosto de 1939, sendo uma das 6 Assembleias de Deus mais antigas no Paraná. No Paraná ela chegou em 1926 e aqui em Biporã em 1939. É característico da nossa denominação começar sempre em pequenos grupos. E a Igreja Assembleia de Deus, ela geralmente começa na sala de uma casa, de uma família. E aqui não foi diferente. Com a vinda de evangélicos que já conheciam a doutrina pentecostal, no meados de 1939, ela começou com pequenos grupos familiares. Posteriormente, construiu-se ali a primeira igreja de madeira, que foi crescendo naturalmente, como a igreja cresce. E já em 1948 tivemos a primeira construção em alvenaria. A igreja, na época, era o maior templo da Assembleia de Deus no Paraná. Meu nome é Paulo Domus Neto. Eu tenho 66 anos. Eu nasci em dia 14 de agosto de 1951, na Água do Engenho de Ferro. Meu nome completo é Maria da Penha Braz de Gaspe. Eu sou nascida em Minas Gerais, Belo Monte, 82 anos. Maria Alexandre Pereira, de novembro vou completar 83 anos. São Miguel dos Campos, Alagoas. Isaac Fernandes, 72 anos. Eu nasci na fazenda Paraíso. Município de hoje de Bela Vista do Paraíso, né? Antes era de Sertanópolis. Eu sou filho de pessoas que vieram do estado de Minas Gerais para trabalhar na lavoura do café. Cosma Pascoal de Souza. Nasci 9/3/44, 73. Meu nome é Damiana Pascoal Durães. Eu nasci em 9/3/44. Eu nasci em Quixeramobim, Ceará. Meu nome é Mauro Volkov, filho de João Volkov, Hilda de Gaspre Volkov, neto de Jorge Volkov e Dôminica Volkov. Eu tenho uma irmã que ela é a primeira filha da minha mãe, né? Quando a minha mãe criou eu e minha irmã, ela passou muito mal, né, minha mãe? E assim minha irmã catou a gente como fosse dela. E aí ela se ajuntou com um irmão meu irmão, mais outro irmão, mais uma cunhada, 2 filhos do meu irmão e a Cosma, né?
E aí ela inventou de vir para o Paraná. E ela estava na migração já lá em Fortaleza. Aí eu me lembro que eu chamava ela de madrinha. Falei, madrinha, dá um pouquinho de Vick para mim. Ela disse, eu só dou se você for comigo. E naquela hora a gente topou vir com ela, né? E acabamos vindo as duas. Viemos com 11 anos e meio. 11 anos e meio. Nós morávamos numa fazenda chamada Moia, aqui em Biporã, Fazenda Moia, em 62. Quando nós era tudo criança, viemos para o Rio de Janeiro, né? Meu pai ficou lá uns tempos, depois moramos em uma fazenda lá perto de Santa Mariana e fiquemos lá uns anos. De lá, nós viemos tudo quase criança já para Biporã. Eu vim muito menina para Biporã. Meu pai lhe dava com café. Ele pegava café, né, banava e punha, já deixava limpo no saco. Era o serviço deles. E nós lavava roupa para fora. Minha mãe lavava roupa de muita gente. Nós eu e minha irmã buscava roupa de 12 casas. Eu vim de trem, de ônibus, né, de Pau de Arara. Completei 17 anos em novembro e em dezembro do mesmo ano, dia 6 de 51, eu casei. Não, casei e vim para cá, 15 dias depois. Casei em Alagoas. Naquele tempo não tinha o que tem hoje, vim direto, era picado. Para um lugar, depois já tinha o povo esperando para pegar para outro, até chegar aqui. Era assim, tudo de picado. Eu saí de Bela Vista do Paraíso por causa de serviço, né? E com 19 anos. E vim para Ibiporã, trabalhar em Londrina em fábrica de móveis. Depois, como eu tinha aprendido música na igreja, tocava na banda da igreja, eu conheci algumas pessoas também evangélicas da Assembleia de Deus, que era músico da banda da Polícia Militar em Curitiba, que não existia. Aí eu fui para Curitiba e me incluí lá na Polícia Militar, na banda de música. E voltei para Londrina e sou um dos fundadores da banda de música do 5º Batalhão da Polícia Militar em Londrina. Eu vim muito menina para cá, viu? Quando eu vim aqui, era tudo mata aqui, né? Ali onde era a base ali só tinha pernambucana e tinha uma pensão. E aqui nós vinha para a igreja, só tinha o caminho da igreja. Era tudo mata. É sério que aqui no Paraná estava ganhando muito dinheiro com café, né? E ela sonhou de vir para ganhar dinheiro. Nós viemos, o primeiro lugar que nós fomos foi para Maringá, colher café. Nós trabalhávamos na roça mesmo. Carpia, colhia café, plantava arroz, colhia. Vivia na roça, direto. Aí depois a gente foi para Nova Esperança, que é perto do Paranavaí, né? Aí depois eu me casei e fui parar lá no Poço Bonito. Tem uma fazenda lá, né? E foi até lá, eu morava lá quando eu aceitei Jesus. Tinha um irmão que ele era da igreja aqui. E a gente morava na fazenda e ele me convidou para me vir no culto. Que é assim que a gente convida o povo de Deus, as pessoas para vir na casa de Deus. E eu vim com ele. Era uma quinta-feira e aquela noite ele não fizeram o apelo. Aí eu ia saindo, o culto terminou, eu já ia saindo em frente à galeria. Tinha um irmão que ela ali já falou, o irmão Gregório, que é os antigos também, era antigo. E ele disse, moça, por que você não aceitou Jesus? Eu falei, não sei como fazer. Aí ele disse, então vem aqui e nós vamos orar por você. Aí eu entrei na secretaria, me ajoelhei e aceitei Jesus como meu Salvador. E de lá eu vim um dia e aceitei Jesus aqui na Assembleia, no templo do pastor Pedro Ferreira Menezes. Foi a maior alegria. Para mim foi uma transformação. Inclusive, eu aceitei Jesus e eu trabalhei para ele. Aqui era a casa pastoral. Eu ajudava, assim como zeladora. Com 19 anos eu congregava na Assembleia de Deus aqui de Ibiporã. Quando eu cheguei aqui em Ibiporã, o pastor da Assembleia de Deus de Ibiporã chamava-se Pedro Ferreira de Menezes. Porque quando a gente morou aqui, tinha só uma casinha, uma casa, assim, uma igreja, parece que nem
numa meio que tipo casa, e morava o pastor Pedro Ferreira de Menezes, né? E essa igreja, tudo, né? Depois começou, foi o meu marido e meus cunhados que doou o terreno e fez a igreja. Que hoje ela está localizada ali na Prefeito Mário de Menezes, né? Em trocamento com a Avenida Paraná, onde até hoje é a sede da Assembleia de Deus. Fui batizado ali no ano de 82, mas desde criança já frequentava a escola dominical ali, né? E aquele local ali também, para conhecimento de algumas pessoas, ali é chamado Vila Nelo, né? Então até onde eu conheço, onde existe hoje lá em Biporã a casa pastoral, ali já pertencia realmente à Assembleia de Deus. E o meu avô comprou aquela chácara. E na compra daquela chácara, ele fez a doação aonde está instalada a igreja hoje, sede Assembleia de Deus na cidade de Biporã. Uma igreja construída, bem dizer assim, por pessoas que nunca tinham pegado uma colher de pedreiro para fazer um serviço, e eles se ajuntaram e construíram a igreja. É lógico que no meio dos bulgareis, dos russos, que estavam eslovenos, toda essa turma, romenos, etc., tinha outras pessoas que não eram da mesma nacionalidade deles, que trabalhavam junto com eles. A gente não pode falar, foi o bulgarês que fez, o russo que fez. Não, tinha italiano também no meio, tinha espanhol, tinha outras pessoas que trabalhavam junto com mas eles vinham e trabalhavam fazendo. Essas mulheres que saem na foto aí, elas vinham junto e cozinhavam nas panelas lá. Naquele tempo não se cozinhava em panela, cozinhava em tacho. Fazia um fogão assim, colocava um tacho em cima e fazia comida dentro do tacho. Eu comi, depois que essa igreja ficou pronta, eu nasci 3 anos depois que ela foi inaugurada, entendeu? Mas desde pequenininho, meu pai e minha mãe iam para a igreja e eu estava junto com eles. Eu mesmo comi muita comida aí nessa igreja feita em tacho, porque desde os primeiros pastores que estiveram, gostavam muito de festa. E lá a gente congregava, dia de festa, tinha igreja lá, mas pertencia aqui de Biporã. Então a gente em festas assim, batismos, a gente vinha para cá. Festas especiais assim da igreja, era aqui em Biporã, era só por aqui. A gente fazia comida para todo mundo, não cobrava nada, era 500 pessoas que comiam. Então, a juntar 10, 15, 20 mulheres, minha mãe, minhas tias, minhas avós, tudo vivia lá no meio deles, sempre fazendo comida para nós comer, entendeu? E os homens vinham, ajudavam, carregavam aqueles tachos, levavam comida para lá, levavam comida para lá, né? As pessoas que praticamente todos da igreja moravam no sítio, porque naquele tempo não tinha indústria, fábrica, lugar para o pessoal trabalhar na cidade. E como criança nós temos várias lembranças, né, de pessoas que verdadeiramente foram ali o esteio, né, coluna daquela igreja, como o senhor Estevão Chuvalski, tivemos ali o senhor Estevão Krinchev, né, que também foi professor da escola dominical, né. Tivemos ali também o pastor Gregório Pepilashkov, também descendente russo. Temos ali ainda pessoas que ali estão como filhos também já falecidos, o senhor Miguel Domussi, né? Temos ali o Paulo Domussi, que ainda é membro daquela igreja. Essas famílias mais tradicionais, família Talezin, que nós conhecemos, famílias Chernev, né? Basílio Chernev. Minha avó contava pra gente que um domingo meu avô, Paulo Domussi, veio aqui em Biporã. Eu não sei se ele veio fazer compra, porque naquele tempo eles trabalhavam no sábado até de noite na roça, e domingo eles vinham fazer compra na cidade, lá na Casa Moia. Então meu avô estava aqui em Biporã,
E não era esse templo que está construindo aí, é aquele de madeira, que parece aquela outra foto lá. E meu avô estava passando em frente a esse templo, né? E lá da rua, uma coincidência, lá da rua ele ouvia uma pessoa falar para ele, gritando para ele assim: ei, seu Paulo, Jesus está te chamando. E a pessoa insistia lá dentro da igreja falando para ele, mas ele pensou bem assim: eu não conheço ninguém aqui nessa igreja, como que alguém está chamando eu pelo meu nome, né? Mas essa pessoa falava em russo, não falava em português, falava em russo, a língua do meu avô, certinho. Meu avô entendia certinho o que ele falava em russo. Meu avô atravessou a rua e foi lá na porta da igreja para ver o que está acontecendo, né? Chegou lá um homem de cor, né? Estava orando e ele falava em línguas e falava o meu avô, sem saber que meu avô estava passando do lado da rua, hein? Quem levava a turma para os curtos, em tudo quanto era lugar, era um caminhão que nós tinha. Era nós e o irmão Estevinho, que ele aí do tempo do irmão Estevinho, né? E nós ia para Bela Vista, nós ia para tudo quanto era esse lugar, aí nós ia. Final de semana, o Crinche morava lá na Concórdia, tinha um caminhão, ele encheu o caminhão com todo mundo que morava lá, montava todo em cima do caminhão e vinha para o culto aqui. Chuvalski tinha um caminhão, todo mundo montava em cima do caminhão e vinham para cá. Voxis, que morava no Engenho de Ferro, tinha um caminhão, catava todo mundo que tinha na redondeza, enchia os caminhões e vinha para a cidade, né? Tinha pessoas que moravam aqui dentro da cidade, pegava o caminhão e ia lá no sítio para buscar o pessoal para trazer para as igrejas. Quando chegava no dia do culto, no domingo de noite, no culto, a rua em frente à igreja, em vez de chegar igual chega hoje lá, tem 80 carros dentro do pátio da igreja. Naquele tempo era caminhão. Era caminhão, daquele caminhão parava na rua, descendo assim em frente à igreja. Então, ia da igreja até lá na Baixada, lá, essa fila de caminhão que tinha chegado de lá, chegado de lá. Parecia que havia uma disputa para ver quem que trazia mais gente para a igreja. Então, levava, sentada nos bancos. Até os bancos, às vezes, caía nas pernas, machucava as pernas. Naquele tempo era banco, né? E nós vinha de lá, de Bela Vista, de tudo quanto é lugar que nós ia, tudo, nós vinha cantando hino, cantando muito hino. Aquilo parece que ficava suando no ar. Coisa mais linda do mundo, que nunca saiu da minha mente. E aquilo suava, aquilo sumia no ar, mas aquele povo não pensava em nada, só pensava em coisa mais linda do mundo. Nunca mais, eu acho que passa um tempo daquele. Então, aqueles caminhões vinham lá, da parte de cá de Biporã, em vez de eles subir lá e sair lá em cima e ir direto para a igreja, eles vinham, entravam lá no começo da cidade e descia pelo dentro da cidade. Todo mundo cantando, os outros pessoal da igreja, da rua, o pessoal que não é crente, muita gente acompanhava e ia atrás deles para ir lá na igreja, né? Era uma coisa muito interessante isso, né? Os que vinham de lá também vinham, todo mundo cantando. Então, isso motivou muita gente a ir para a igreja era tocada, fez um templo desse tamanho, aí cabiam 280 pessoas, mais ou menos 300 pessoas. Todas as vezes que eu lembro que eu ia nessa igreja quando eu era pequeno, tá cheio de gente em pé em volta, no corredor, na rua, nunca coube o tanto de gente que frequentava essa igreja nessa época. Se traziam muitos pregadores, cantores, muitas pessoas do Rio de Janeiro, viram todos cantar aqui de Porã, todo mundo queria vir cantar aqui de Porã, tocar música aqui de Porã, porque tinha uma igreja muito bonita, muito bonita. Todo o pessoal queria conhecer a igreja de Porã. A gente se juntavam aqui na igreja, lá no templo, e quem tinha carro ia de carro, quem não tinha ia de caminhão também. Muitos caminhões iam para lá e levavam muitas pessoas
para a beira do Tibagi para realizar o batismo. Então, na parte, esse batismo normalmente no domingo, sempre no domingo, normalmente 2 horas da tarde, que era o tempo que estava um pouquinho mais quente, mais calor. Aí tinha certas pessoas na igreja, uns trabalhadores, uns abnegados da igreja, que iam na frente, na parte da manhã, eles fincavam 4 bambus assim, uma distância de 1 metro, assim, e pegavam uns panos, que já era, a igreja já tinha tudo isso certinho. Daí esse pano era colocado, tem que feito uma barraquinha assim, né? Então as pessoas entravam naquela barraquinha, vestiam. Não sei se tem alguma foto aí que mostra as pessoas que vão ser batizadas. Então a pessoa entrava dentro daquela barraquinha e trocava de roupa e ia para a fila para ser batizado. Tinha vezes que batizava 40, 60, 70 pessoas, ficava filona de gente, ó, tudo para ser batizado no beira do Tibagi. Em cima na ponte, assim, ó, ficava de uma ponta na outra da ponte, cheio de pessoas que vinham ali para ver o batismo. A banda toca. Então tem um hino na harpa, tem número 129, ele é relacionado com o batismo. Então toda a vida toca esse hino. A gente decorou, a gente sabe ele daqui para lá e de lá para cá inteirinho, entendeu? O José Elias, eu conheci ele solteiro, ele ainda não era casado. Ele apareceu aqui na cidade de Bela Vista do Paraíso. Ele veio do Nordeste para o Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro ele conheceu um jovem que era de Bela Vista do Paraíso. E contou para ele que a cidade estava começando, era perto de Londrina, e ele já era pedreiro, José Elias. Aí ele veio morar em Bela Vista do Paraíso, é onde eu conheci ele. Ele ganhou dinheiro, né, suficiente para casar em Bela Vista, voltou lá na terra dele, no Nordeste, e voltou casado. Quando nós íamos de Bela Vista do Paraíso, nós íamos direto para Londrina, a convite do pastor Ivo Luiz de Souza, porque ele teve que construir o primeiro templo de alvenaria, lá na rua São Vicente, 167. E como ele era construtor, ele foi convidado para trabalhar na igreja e também administrar a construção, né? Depois de Londrina que nós começamos a ir para outras cidades. Já chegou como pastor, pastorear a igreja. Ele ficou 40 anos, né? Naquele tempo era muito difícil, né? Inclusive na casa que nós viemos morar, tinha aquela casa pastoral já ali. Era diferente, que ele reformou, ela várias vezes aumentou, modificou, deixou ela nova. Sempre ele estava reformando. E ali não tinha água, naquele tempo era carro-pipa, caminhão-pipa que vinha trazer água. E para a escola tinha a escola Erasmo Braga também, que funcionava ali dentro, né? A escola grande, de 1º a 4º grau. E era muito difícil naquele tempo, porque lá na frente da igreja ali era terra, não era asfalto. E a gente fez várias festas, todos os anos nós tínhamos 3 festas, das crianças e adolescentes, e dos jovens e do ciclo de oração. Quando nós saímos, deixamos um refeitório grande, tudo bem equipado, cozinha, tudo certinho lá. Era muita festa, era muito bom. E a igreja só cresceu. Dia de festa, Jesus batizava muito com o Espírito Santo. E isso é que faz a igreja crescer, porque tem aquele imã, aquele fervor do Espírito, né? E as pessoas se sentem confortável com aquela alegria do céu, né? E a igreja foi só crescendo, crescendo, crescendo. Depois ele construiu aqui em São Rafael, uma bela igreja como está lá. Depois construiu na Esperança, um templo bom também. Construiu lá no Kennedy, outra igreja. Mas o irmão Zé Elias era uma pessoa que ele não tinha disso a agradar para ter agrado com ele, para fazer as coisinhas erradas e ele aparpar, que não aparpava não. Não, o irmão Zé Elias era assim, sim, não, não. E ele era sério, mas ele falava na igreja que ele era daquele jeito, mas o coração dele era um coração de ouro. Um pastor muito abençoado foi. Tinha medo da doutrina
quem quisesse ser. Ele falava, se tiver de ser 10 pessoas na igreja, ser bem fiel e ter 50 e não ser fiel, então que tem os 10 e anda direito. E vinha os crentes assim, naquele barracão, ficava 15 dias. Vinha gente do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Curitiba, e os pastores ficavam na casa dos pastores. Eles não iam para o barracão, mas lá ficava 15 dias, ficava às vezes 100 pessoas, menos, mais. E lá o poder de Deus caía. Lá era batizado com o Espírito Santo, lá eles cantavam, lá eles faziam comideira, tinha cama para todo mundo, era coisa muito linda. E o barracão era nosso. O círculo de oração, por ser um trabalho das irmãs, eu fiz um rascunho quando nós completamos 25 anos desse círculo de oração. Desde o começo, a gente participava, né? Fomos dirigente, fui primeira secretária, fui primeira tesoureira, quer dizer, fui trocando. Então, era um trabalho, filho, que a gente se sentia uma responsabilidade muito grande. Nós fazia visita, nós falava, que até hoje a gente fala do amor de Deus, mas a gente era assim, tinha uma responsabilidade, a gente se sentia que o trabalho do círculo de oração era um trabalho que envolvia as irmãs. Quer dizer, a gente tinha muito, muito prazer de estar nesse trabalho. O que eu lembro, e até hoje eu me sinto muito maravilhada, feliz, é quando, eu não me lembro bem o tempo agora, tinha mais ou menos depois do círculo de oração, que nós formamos o círculo de oração, acho que uns 20 anos que nós estávamos ali, aí veio Deus mandou um poder do céu na igreja, tão grande, que a pessoa que entrava na igreja, que nunca tinha vindo e era duro de coração, entrava na igreja, Jesus amolecia o coração dele na hora, ou dela, e a pessoa se convertia no mesmo dia, e chorava. Tinha pessoas que eram até batizadas no Espírito Santo sem nem entender, e não queriam sair da igreja. Para tirar essas pessoas da igreja, o porteiro sofria, porque ele tinha que trabalhar, e as pessoas iam até ali perto do posto Flora, depois voltavam para a igreja. Abre a porta. Não, mas a gente tem que trabalhar, vocês têm que trabalhar. O povo queria dormir na igreja, ficar a noite inteira na igreja orando, cantando, de tanta alegria. Os corredores ficavam dos lados assim, ó, encostados na parede, porque a galeria cheia. A igreja foi um tempo que eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi muito bom. Isso marcou a história da Igreja Assembleia de Deus. Nós toda a vida fomos participantes de banda, coral. Eu fui professora de criança de escola dominical por 16 anos. E a gente sempre frequentou, sempre teve trabalho na igreja. Fiz muita festa de Natal, poesia, essas coisas. Era muito bonito. A gente tinha, sabe, tinha aquele prazer de juntar aquela turma. E era turma. A gente chegava a fazer até 41 apresentação. Nós toca, Deus me perdoe, nós toca para tocar. Ela toca sax e eu toco o pistão. Pistão, sax, baixo, bastante instrumento. Tocam. Vocês quiserem vir um domingo assistir? A música, para mim, foi uma grande bênção, porque eu aprendi a música na igreja e acabei me tornando um profissional da música na vida militar. Mas acabei descobrindo que o meu ministério é o Ministério do Ensino, que eu parei com a atividade de música e continuo com o Ministério do Ensino até hoje. Bom, da banda eu tocava vários instrumentos, mas o que eu mais tempo toquei foi o trombone de vara. Alguns lugares diz trombone a tiro, trombone a tiro, né?
Ele é um instrumento de muita importância na banda, porque ele é um intermediário entre o calibre fino, que é o trompete, e o calibre grosso, que já é baixo tubo, bombardino. O trombone é um trombone intermediário. Ele trabalha tanto com o calibre grosso, ajuda, como também pode fazer o solo ajudando o trompete. Então hoje a comunidade assembleiana ela tem participado ativamente para construir uma sociedade melhor. E é claro, sempre apresentando os princípios bíblicos cristãos. De agradecer a Ele pela nossa vida, pelos filhos. Toda a nossa vida foi assim, graças a Deus. Até hoje, nós agradecemos a Deus. Coisa mais linda do mundo, que nunca saiu da minha mente. Em Jesus vai descansar, pomba que cansada foi na alca repousar. A minha alma fadigada em Jesus vai descansar. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus, e terás a certeza contigo, que Jesus é o caminho do céu. Oh, vem, Assembleia, louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior alegria não temos que fruir seu imenso amor. Vem, irmãos da Assembleia dos Santos, sentir o poder do Senhor, e ali entoarem os cantos, exaltando-lhe o Consolador. Oh, vem, Assembleia, louvemos ao nosso bom Deus Redentor. Pois maior